Aula 31. A nova aliança. A segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro possui uma exortação forte no sentido de que os crentes devem se lembrar das verdades divinas a fim de não tropeçar. O apóstolo procura enfaticamente levar seus leitores a compreender a necessidade de vigilância e obediência às verdades aprendidas, se esforçando para não se esquecer dos ensinamentos cristãos. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. A segunda epístola de Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Se compararmos a primeira epístola de Pedro com a segunda, será possível perceber que na primeira, Pedro procura otimistamente infundir fé e esperança no coração dos perseguidos, enquanto que na segunda carta, Pedro procura recordar algumas importantes verdades, adotando um tom melancólico, talvez porque estava prestes a deixá-los. Mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. A segunda epístola de Pedro é vista por muitos como uma espécie de testamento espiritual de um dos mais ilustres apóstolos de Cristo, por conter as últimas palavras inspiradas de um homem cuja figura domina grande parte dos escritos neotestamentários. Nesta carta, percebemos que a missão de Pedro sobre a terra já estava terminando, e é claramente notado, através dessa carta, que ele sabia disso. Com maravilhosa sensação de dever cumprido e profundo desejo de rever a Cristo, o apóstolo, então, escreve esse maravilhoso documento sagrado, desejoso de que os crentes se acautelassem com respeito ao homem mau. Talvez essa tenha sido a última oportunidade de Pedro a falar às igrejas. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Em sua primeira epístola, Pedro desejava levar os crentes a serem pacientes e a ficarem firmes durante as provas. Mas nessa segunda carta, Pedro recomenda-lhes a ficarem firmados na verdade, despertando suas consciências e ânimos. O apóstolo parece adotar uma postura mais séria
em relação à provável negligência de alguns, Pedro dirige sua segunda carta aos cristãos, desejando combater os escarnecedores e falsos mestres. Por esse motivo, ele procura dar grande ênfase à palavra e à certeza do cumprimento das promessas de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É evidente a preocupação do apóstolo Pedro com o crescimento dos crentes. Nessa segunda carta, ele parece transmitir a ideia de que sua morte se aproximava. Por isso, ele procura levar os crentes à obediência das palavras de Cristo. Pois em sua mente, ele estaria partindo para Cristo, mas as palavras de Cristo estariam sempre com os crentes. A segunda epístola de Pedro. Data: Sabemos, por antiga tradição, que o apóstolo Pedro morreu após ser crucificado de cabeça para baixo. Isso se deu no ano 67 depois de Cristo. Assim, é inteiramente correto situar a data da escrita no mesmo ano de sua morte, pois pela evidência interna percebemos que a carta parece adotar um tom de despedida. Se assim for, é de concluir que Pedro, já sabedor do que lhe aguardava, escreve pouco antes de sua morte, em 67 depois de Cristo. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Em sua primeira epístola, Pedro desejava levar os crentes a serem pacientes e a ficarem firmes durante as provas, mas nessa segunda carta, Pedro recomenda-lhes a ficarem firmados na verdade, despertando suas consciências e ânimos. A segunda epístola de Pedro. Autor: Parece não restar qualquer dúvida sobre o autor dessa epístola. A autoria de Pedro é aceita desde a antiga tradição, bem como vista e evidenciada através da epístola que leva o seu nome. Há argumentos que procuram sustentar que Pedro não estaria capacitado a falar e escrever em grego. No entanto, tais argumentos não podem ser sustentados, pois o apóstolo, desde sua infância, já convivia com tal idioma. Não podemos nos esquecer que Jesus estivera com seus discípulos na maior parte do tempo e os instruía. A própria evidência interna da epístola revela que seu autor foi Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
É evidente a preocupação do apóstolo Pedro com o crescimento dos crentes. Nessa segunda carta, ele parece transmitir a ideia de que sua morte se aproximava. Por isso, ele procura levar os crentes à obediência das palavras de Cristo, pois na mente do apóstolo, ele estaria partindo para Cristo. Mas as palavras de Cristo estariam sempre com os crentes. Jesus Cristo, revelado em Pedro. Relembrando ser o objetivo dessa carta, animar e fortalecer os crentes abatidos pelas inúmeras perseguições e instá-los a permanecerem firmados na verdade, Jesus Cristo é apresentado como Todo-Poderoso. Assim teremos Jesus Cristo, nossa força. Porque não vos fizemos saber o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Jesus Cristo é revelado na segunda epístola de Pedro como nossa força. Tema central: